Bom dia, bom dia com alegria. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. A presença que nos enche de bom ânimo, de alegria, de paz, de descanso. Ele é a paz que tanto precisamos, a paz de espírito. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus, expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, soberano e Salvador da tua vida. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 11 de julho de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 10. Onde Daniel estava defronte a um decreto do rei, onde um interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias se fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não ao rei Dario, seria lançado na cova dos leões. Então Daniel, defronte a esse interdito, agora nós vamos ler versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Glórias ao Senhor por estes versos. Hoje, novamente, eu quero falar do costume de orar, do hábito de orar. Quando nós temos o hábito de orar, não existe resistência, não existe barreira, não existe nada que nos impede de orar. Agora a questão é que às vezes uma preguiça te impede de orar. Às vezes porque chega alguém em um determinado horário, você é impedido de orar. Às vezes um programa de TV te impede de orar. Daniel estava defronte a um interdito estabelecido pelo rei. E olha, as consequências de orar, de pedir, de clamar ao seu Deus e único Deus, ele poderia ser jogado a uma cova de leões. Mas Daniel, pelo hábito de orar, e porque reconhece quem é Deus, ele enfrentou qualquer resistência. Ele enfrentou qualquer tentativa de impedimento de que ele adorasse a Deus. A nossa oração, a nossa adoração a Deus, ela deve ser constante em todos os dias, independente da circunstância a qual você vive ou enfrenta, independente da situação que você vivencia. Quando de fato somos conectados a Deus e vivemos pela fé, não importamos com circunstância, não importamos com pessoas, não importamos com lugares. Quando nós sabemos qual é a nossa identidade em Cristo Jesus, nós temos o hábito de orar. Daniel, ele orou e dava graças diante do seu Deus por 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Às vezes você ora hoje e passa dias sem oração. Ou às vezes você ora sentado 1 minuto e já está suficiente como oração.
Por quanto tempo você tem tirado para orar a Deus? Quais têm sido os seus momentos com Deus? Nós precisamos ter esse hábito, o costume de orar. Se nós de verdade queremos ser transformados e moldados segundo a vontade de Deus, é por meio da oração. É por meio do lugar secreto. Nós temos que ter o hábito. A Bíblia vai nos dizer, você que quando for orar, entra para o seu quarto, tranca a porta. E o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Nós precisamos ter esse hábito de oração. Porque é por meio da oração que nós alcançamos as coisas com Deus. É por meio da oração e da meditação bíblica que nós somos transformados e moldados segundo a vontade de Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 6 de Mateus 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Daniel, ele entrou para o quarto, como ele costumava fazer. E voltado à janela que dava direção a Jerusalém. Jerusalém representa a presença do Senhor. É como se ele voltasse para Deus, e de fato era. E a sua oração era com ação de graças. A Bíblia deixa claro que ele orou com ação de graças. E era um hábito. Por 3 vezes Daniel fazia assim. E você? Como têm sido suas orações? E por quantas vezes? Nós precisamos ter o hábito. Ora, a oração de um justo é poderosa e eficaz. O justo é aquele que busca aplicar a palavra. É aquele que ora sem cessar. É aquele que tem uma oração efetiva. É aquele que ora sempre. É aquele que sempre está buscando se conectar a Deus. E o interessante é que Deus, ele dirige o nosso louvor. Salmos 22, 25, quando nós estamos conectados a Ele. Ele dirige a nossa oração em acordo com as nossas necessidades. No próprio livro de Mateus, ele vai dizer: olha, das suas necessidades eu já as conheço. Ore assim. E Deus vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. Nós precisamos criar o hábito de orar. E oração com ação de graças. Porque a oração com ação de graças demonstra a nossa fé. É o mesmo que dizer: Deus, eu creio no seu mover, no seu agir. Eu sei que a tua vontade para mim é boa, agradável e perfeita. Quando nós oramos com ação de graças, quando suplicamos e oramos com ação de graças, nós mostramos descanso a Deus. E quando nós descansamos em Deus, Deus age. Tenha o hábito de orar e ore com ação de graças, assim como Daniel. Daniel orou com ação de graças. Olha, de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Crie o hábito de orar. Jesus foi ao Getsemane, lembra do pão diário de ontem? Ao Monte das Oliveiras, orar como de costume. Eu volto a frisar isso na sua mente. Cria o costume de orar todos os dias. Não deixa nada impedir de que você ore. 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 Nós precisamos de muita oração. Já orou hoje? Se não ainda, desliga esse áudio e vai orar. Vai falar com Deus. Fale com Deus. Amém?
Fecha os teus olhos, dobra os teus joelhos e agora nós vamos orar juntos. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, tremendo Deus maravilhoso. Senhor, nós entregamos a Ti o nosso dia, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Deus, conduz segundo a Tua vontade, o Teu querer. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é Deus. Por mais que sistemas estejam contrários, por mais que o mundo esteja totalmente contrário à Tua vontade, eu creio na Tua vontade, eu creio que o Senhor está no comando de todas as coisas e eu creio, Senhor, que nada acontece sem a Tua permissão. Deus, agrada-te de nós. Senhor, que nós possamos andar em acordo com a Tua vontade, retendo a graça. Retenhamos a graça e confessamos firme a nossa esperança em Ti, Senhor. Sê conosco, Pai. Sê conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Um dia de paz. Amém?